você que está aí no bloco A, bloco B, bloco C, a você que está na quadra 37, na Avenida Montanha, Cachoeiro, Baixo Guandu, Avenida Planalto, Avenida Brasília, Avenida Guarapari, várias avenidas, Augusto Rusque, né? Augusto Rusque, a você que está em Novo Horizonte, na Avenida Brasil, a você que está em São Diogo, né? Quero mandar um abraço lá para a comunidade de São Diogo, as pessoas que estão lá próximo da Rede Construir, o Desmarcos, ok? A você que está também próximo do supermercado Rede Mais, a você que está em qualquer lugar, em qualquer ponto do comércio. Quero, com graça de Deus, agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Viu, Sebastião? Nós chegamos tudo atrasado, viu, irmão Hélio? Nós chegamos tudo atrasado, Jocélio, viu? Chegamos tudo atrasado e acabamos de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, por mais um dia de muito trabalho, por mais um dia com muita luta. Mas quem não luta não vence. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, Deus tem exatamente nos dado força, Deus tem nos dado coragem, determinação, força de vontade para lutar para mais esse dia abençoado, 15 de janeiro do ano de 2015. 15 de 1 de 2015, viu, Sebastião? 15 duas vezes, hein? Vai ser show quando for 15 de 15 de 2015, hein? Hein, Sebastião? Muito bom, né? Só vai até o 12, Sebastião, tá bom? Só vai até o 12. O 12 parou no 12, depois começa a contagem de novo, ok? São 17 horas e 58 minutos, 17h58. Quero mandar um abraço para você que está em qualquer lugar a partir deste momento pelo sistema rede de rádio via cabo, no Estúdio 1, Estúdio 2, Estúdio 3, para 22 comunidades. O programa Falando de Jesus entrando do ar nesta quinta-feira, e também pelo sistema de rádio online para todo o Brasil, para todo o mundo, para todo lugar aonde você estiver. Quero desde já mandar um abraço para o pastor Vinícius, que se encontra lá em Pinheiros. Um abraço ao pastor Vinícius, esse que já foi mensageiro. Gostei desse sinal aí. Mensageiro, certo? Havia um reflexo assim nos olhos da gente. Legal, viu? É sinal para você olhar para lá. Bom, quero saudar o pastor Vinícius e toda a sua família. O pastor Vinícius, ele mudou-se aqui exatamente de Laranjeiras Velhas, foi para a cidade de Pinheiros, e ele também é um dos nossos mensageiros, sempre atendendo nossos convites, sempre pronto para trazer a palavra de Deus aqui na programação, no programa Falando de Jesus. Exatamente. Então, pastor Vinícius, um abraço para o senhor, para toda a sua família, que Deus lhe abençoe, sucesso aí, exatamente na cidade de Pinheiros, ok? E qualquer tempo que o pastor tiver tempo e estiver passeando por aqui, exatamente no município de Serra, é só contactar conosco e nós com certeza vamos estar abrindo espaço para o pastor Vinícius falar no programa Falando de Jesus, ok? Mas o pastor Vinícius, Sebastião, ele pode continuar acompanhando o programa Falando de Jesus pelo site www.radiopopular.net.br, ok? Bom, quero mandar um abraço, tem um abraço também para a missionária Joalma, tá? Ela já se encontra na Bahia, ok? Ela já se encontra na Bahia, ela passou por aqui ontem, trouxe uma belíssima mensagem no programa Falando de Jesus. Ela já se encontra na Bahia, segundo o pastor Jurandir, ela foi hoje de madrugada, graças a Deus está tudo bem. Que a missionária também possa estar ouvindo e acompanhando o programa Falando de Jesus, exatamente. Fala, o meu diretor. Para quem não conhece o programa Falando de Jesus, é só entrar no site. Quem quiser assistir o programa ao vivo, também é só lá clicar do lado esquerdinho, lado esquerdo, lá no cantinho do lado esquerdo, tá lá, assista agora e você acompanha o programa Falando de Jesus ao vivo, aonde você tem esse contato direto com o mensageiro que está levando a palavra de Deus até o seu coração e com certeza até os nossos corações, ok? Algo mais, Sebastião? Algum recado mais? Então nós vamos para a oração do Pai Nosso, ok? Que agora são 18 horas. Então quero pedir desculpa à comunidade de Planalto, Serrano e Vista da Serra, devido a um problema de saúde que a esposa do Edmar teve. Então o Edmar teve que se ausentar do estúdio, exatamente da rádio, e a nossa programação em Planalto Serrano, ela se adiantou um pouquinho, tá? Então peço perdão a vocês, exatamente a grade da rádio foi um pouco adiantada, entrou aí a oração do Pai Nosso sem ser o horário oficial. Então peço perdão e desculpa
para vocês, ok? Agora na Serra, 18 horas e 1 minuto, então agora nós vamos para a oração do Pai Nosso oficial. 6 e 1. A oração ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Se você perdoar as ofensas dos outros, o Pai que está no céu também vai lhe perdoar. Mas, se você não perdoar os outros, o Pai também não vai lhe perdoar. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois,
família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular. Ué? Agora sim. Ok, agora são 18 horas e 8 minutos, né? Deu um pequeno tal aqui, né? 18 horas e 8 minutos. Já está presente no estúdio da Rádio Popular o pastor Walter Guiar, pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, que fica localizada ali na Avenida Abdo Saad, ok? Então, tenho certeza, quase toda certeza, para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, já deve conhecer o pastor Walter Guiar, e também deve conhecer a Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, ok? Então, só estou voltando porque o pastor acabou de chegar, né, certo? E nós vamos estar passando, entra a vinheta do programa, o pastor vai estar se assentando aqui e vai trazer essa mensagem que Deus quer que eu ouça, que você ouça, que realmente vai nos edificar e vai nos dar, com certeza, muitas bênçãos, ok? Então vamos na vinheta e daqui a pouquinho o pastor já vai estar sentando aqui, hein? Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. A Rádio Popular tem o prazer de convidar você, morador e ouvintes de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras e Chico City, e aos internautas para participar conosco do programa Falando de Jesus, todos os dias, de segunda a sábado, das 18 horas. Participe no telefone 3341-4079 ou pelo site www.radiopopular.net.br. Peça o seu louvor, a sua oração. O programa é de Deus, a direção é de Jesus. Realização Igrejas Evangélicas. Apoio total da Rádio Popular. Não perca, vai ser uma bênção. Fogo se acende. Boa tarde aos ouvintes da rádio Falando de Jesus, essa rádio popular, essa rádio tem sido uma bênção, principalmente nesse espaço onde se fala a respeito de Deus, onde se fala a respeito do amor, onde se fala a respeito da salvação, do perdão para os pecados, onde fala sobre coisas boas, coisas que nós precisamos e precisamos muito nos dias de hoje. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor e Mestre. O meu desejo que, aonde quer que esta nossa palavra, a nossa voz possa alcançá-lo, alcance também a sua família,
com toda sorte de bênçãos espirituais. Famílias que estão passando por momentos muito difíceis, todas, sem exceção de uma, talvez os problemas se divergem, mas com certeza cada um vencendo a sua tempestade do dia a dia. E se nesse momento eu tenho a oportunidade de falar para uma família em especial que está passando por lagos de aflições, de amargura, tempestades da vida num deserto, de uma forma carinhosa, é que nesta tarde, início de noite, desejo falar ao seu coração. Pelas experiências que nós temos vivido, é o suficiente para dizer a você que não há nada a temer, pelo contrário, é momento de cobrar forças, revigorar o ânimo e buscar realmente Deus de todo o seu coração, alma e espírito. E certamente Deus virá em seu auxílio, em seu socorro, e no momento apropriado, certamente Ele dará a você alívio, Ele dará a vocês da família a restauração, a cura, a salvação, seja qual for a necessidade. Nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que está presente, sobretudo naqueles momentos mais complicados de nossas vidas. Pois bem, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um convite. Se você tem desejo de visitar a Terra Santa, Israel, é uma caravana que a gente faz anualmente para conhecer a terra onde foi o chão, a origem, né, do cristianismo, pisar na terra onde Jesus pisou. No mês de setembro, nós vamos estar fazendo mais uma caravana, e desta vez passando por Roma. Desejando participar, pelo menos saber melhores informações para somar essa caravana à Terra Santa, você pode ligar para o número 3252 4524. Repito, 3252 4524. Venha participar desta caravana à Terra Santa. Eu gostaria de ler um texto aqui na Palavra de Deus e, orando, pedir que Deus nos dê uma mensagem que possa trazer direção, alento, conforto à sua vida, à sua família, a todos nós. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, uns creem em carros, outros creem em cavalos, mas nós sempre faremos menção do Teu nome. Nesse momento, rogamos a Ti que Tu perdoes os nossos pecados, que o Senhor aumente a nossa fé em Ti, que o Senhor nos ajude a vencer os momentos de tribulações, de aflições, que o Senhor nos ajude a vencer as tempestades da vida. Nesse momento, de uma forma especial, por aquelas pessoas que estão vivendo em lagos de aflições, vivendo problemas difíceis na vida, na família, que o Senhor possa fortalecer a fé, recobrar o ânimo, dar esperança e, sobretudo, o poder que vem do alto, o poder que vem de Jesus Cristo para trazer a cura, a paz, a libertação, a salvação a esta vida, a esta família. Nesse momento, Deus, que nós vamos abrir a Tua Palavra para poder fazer a leitura, que a mesma possa vir trazer conforto, alento, direção aos nossos corações, às nossas vidas. Todos esses favores nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Mestre. Aleluia. Glórias a Deus. O texto que Deus escolheu para nós nessa tarde, ele está registrado lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O capítulo é de número 12. Vai nos falar a respeito da vida de Abraão, um grande servo de Deus. Abraão, que também é considerado o pai da fé.
Abraão é um homem que teve profundas, marcantes experiências com Deus, e é um homem que, de certa forma, nós admiramos e, por que não dizer, invejamos a sua fé. Muitas vezes nós queremos ter a fé desses homens e mulheres da Bíblia, e Abraão é um homem em que nós gostaríamos de ter a fé dele, justamente para viver esse momento tão complicado como esse que nós estamos vivendo. Mas não basta apenas querer ter a fé de Abraão. É necessário ter a fé de Abraão. Agora, fé é uma coisa que vem, é uma coisa que acontece conosco mediante uma experiência, um relacionamento com Deus. Nós não compramos fé. Nós não emprestamos fé. Nós não adquirimos fé através de negociações ou qualquer coisa assim. A fé é um dom de Deus. A fé é algo que parte de Deus e Deus colocou em nossos corações. Agora, só que essa fé precisa ser trabalhada, essa fé precisa ser crescida, essa fé precisa ser dinamizada. Se você disser que não tem fé no coração, não é verdade. Você tem fé. Mas talvez a sua fé seja tão pequenininha como às vezes a nossa fé é, que nem parece que temos fé. É por isso que nós às vezes queremos ter a fé como Abraão, a fé como Isaac, como Jacó, como Isaías, como Jeremias, a fé de Paulo, de Pedro, de João. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que estas pessoas tiveram um relacionamento com Deus tão profundo que a fé foi acrescida, ela foi ampliada, ela foi aumentada. E em nome desta fé, esses homens e mulheres fizeram maravilhas. Eles curaram pessoas, em nome da fé eles fecharam bocas de leões, em nome da fé eles cruzaram o mar com pés enxutos, em nome da fé eles fizeram chover, em nome da fé fizeram o sol parar, em nome da fé eles fizeram coisas extraordinárias, ou seja, milagres. E os milagres que foram feitos no passado, eles podem perfeitamente serem feitos hoje, porque o Deus é o mesmo e a fé também é a mesma. A fé que faz as coisas acontecerem. Quando nós olhamos a história de Abraão, Abraão não teve a sua fé da noite para o dia. Pelo contrário, a primeira coisa que aconteceu na vida desse grande servo de Deus é que ele teve uma experiência, um relacionamento profundo com Deus. Então, se você quer ter uma fé que faz com que as coisas aconteçam, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um relacionamento profundo com Deus, intimidade com Deus. Você tem que conhecer a Deus e fazer a sua vontade. E através desse relacionamento com Deus, você vai observar que as coisas começarão a mudar e mudar significativamente para você. Foi o que aconteceu com Abraão. Veja bem, se nós entendermos um pouco da história desse homem, você vai entender por que ele é também chamado o pai da fé. Como que tudo começou? Quando nós lemos em Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1, está dizendo que Deus promete uma nação a Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Você não está ouvindo esta mensagem por um acaso. Olha o que o texto bíblico diz. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. A história desse homem da fé começa obedecendo a Deus. Se você quer ser um homem de fé, se você quer ser uma mulher de fé, então você já tem que ter em mente que a sua vida tem que ser uma vida de obediência a Deus. Obedecer a Deus significa não discutir com Deus, não ser adversário de Deus. A partir do momento que eu decido obedecer a Deus, eu estou abrindo mão das minhas vontades próprias, do meu querer próprio. Muitas vezes estou abrindo mão daquilo que outrora eram sonhos, eram metas, eram objetivos, para que eu possa agora ter os sonhos de Deus. E às vezes isso não é tão fácil. Então muitas vezes escolhemos desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, a fé enfraquece. Mas quando nós obedecemos, a fé é revigorada. Entenda que quando Deus disser com você algo, olha, é verde, você não pode dizer que é azul, ou que é amarelo, ou que é de qualquer outra cor. É verde. Porque Deus sabe o que está dizendo e por que está dizendo. Nós não precisamos discutir com Deus. Basta que nós tenhamos fé para obedecer. Olha que coisa interessante o que aconteceu com esse homem de fé. Deus chegou para ele num determinado dia e disse assim: Abraão, eu quero que você saia do meio da sua terra, da sua parentela, e eu quero que você vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. E Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão, todas as pessoas que abençoarem você serão abençoadas. E todas as pessoas que não abençoarem você também não serão abençoadas. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus. Poderia não ter obedecido, poderia ter questionado a Deus, poderia ter duvidado de Deus, poderia ter desacreditado de Deus. Agora, deixe-me dizer a você como estava a vida de Abraão. Abraão era um homem rico, era um homem próspero. Abraão tinha muitos amigos, Abraão era muito querido pelos seus familiares, era um homem de prestígio, era um homem de classe social alta, era um homem que estava muito bem estabelecido no seio da sua comunidade. Não tinha problema financeiro, Abraão não tinha problema social, não tinha problema cultural. Talvez o único problema que Abraão tinha é que a sua esposa, a Sara, ela era estéril. Ela não podia ter filho, ela não podia dar à luz. E Abraão também já era de uma certa idade, e isso talvez trazia para ele algumas dificuldades, alguns problemas. Ele não tinha filho. Deus, sabendo disso, resolveu abençoar esse homem exatamente com aquilo que ele não tinha, mas para que ele tivesse, ele teria que dar um passo de fé. Mas só que Abraão não tinha ainda aquela fé suficiente, mas ele tinha algo que é tão importante quanto a fé, ele tinha a obediência. E Abraão, através da sua obediência, ele alcançou a fé, e através da sua fé, ele alcançou aquilo que ele mais gostaria naquele momento, que era ter um filho. Mas eu quero que você entenda que quando nós decidimos obedecer a Deus, Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou almejamos. Abraão queria ter um filho. Deus promete agora dar a ele milhares, milhões de filhos através da sua descendência. Ainda disse mais: você não vai ter filhos amaldiçoados,
filho que faz você passar vergonha, vexames, filhos que trazem mal. Pelo contrário, Abraão, os seus filhos serão uma bênção. Eu os abençoarei. E Abraão, como posse dessa promessa de Deus e desse mandado de Deus, Abraão deixa tudo para trás. Abraão deixa familiares, Abraão deixa filhos, Abraão deixa amigos, Abraão deixa terra, Abraão deixa a cultura, Abraão deixa a culinária, Abraão deixa o conforto. Olha, pelo mandado de Deus, em obediência, Abraão deixou tudo. Pergunto a você, o que você estaria disposto a deixar, a abandonar, para poder atender um mandado de Deus? Aí começa tudo, através da obediência e também da renúncia. O que você está disposto a abandonar? Existem muitas pessoas que estão desejosas de serem abençoadas por Deus, mas não estão dispostas a abandonar o vício, não estão dispostas a abandonar a vida dupla, a vida pregressa, não estão dispostas a abandonar a mentira, o engano, o engodo, não estão dispostos a abandonar as tradições que não somam, que não lhe trazem nenhum benefício espiritual. E a gente vê na vida desse homem que, além, no caso Abraão, além da sua obediência e fé, ele também estava disposto a abandonar, abrir mão daquilo que Deus diz para você abrir mão. E eu posso lhe dizer, com certeza, algo que Deus quer que você abra mão para que você seja abençoado. Em primeiro lugar, tudo aquilo que hoje não traz um bem-estar para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito, você tem que abrir mão. Se não está trazendo bem, é algo que você tem que abrir mão. Vamos imaginar uma amizade. Você gosta muito de uma pessoa, mas se esta pessoa não está lhe trazendo benefícios, pelo contrário, não está somando, é hora de você abrir mão disso. Deus quer que você faça isso, para o seu próprio bem, para até mesmo o bem desta pessoa. Se você é uma pessoa que vive envolvido com mentiras, com trapaças, com coisas erradas, Deus quer que você abandone isso, e abandone hoje, abandone agora, para que Ele comece a abençoar sua vida. Por quê? Mentiras, engodos, trapaças não vai levar você a lugar nenhum. E Deus não acompanha pessoas que procedem desta forma. Se você vive uma vida de tristeza, de amargura, de frustrações e de decepções e depressões, Deus quer que você abandone isso agora, porque essas coisas não fazem bem para você, não fazem bem para as pessoas que estão do seu lado. Mas existe muitas vezes uma pergunta: o que eu vou fazer, como eu posso fazer para vencer essas coisas e abandonar? E a resposta está na palavra de Deus. A partir do momento que você começa a obedecer a Deus, Ele começa a lhe dar forças também para que você tenha condições de vencer essas dificuldades. Então preste atenção, sozinho você, nem eu e ninguém conseguiremos vencer. Mas com Deus, com a obediência a Deus, nós podemos vencer absolutamente tudo nessa vida. É o poder sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. E Deus nos ama. E Ele é o maior interessado em nos ver resolvendo os nossos problemas, os nossos dilemas. Pois bem, Abraão resolve sair daquele lugar e foi para um lugar onde Deus haveria de mostrá-lo. E Deus, como você está lembrado, prometeu a ele que daria a ele uma grande nação. Então teria que começar com filho, e ele não tinha filho. Só que o tempo passou e a sua esposa
foi amadurecendo, foi envelhecendo, e eis que de repente ela se encontra agora na terceira idade. Se ela não tinha condições de ter filhos quando era jovem, imagine agora na condição de idosa. Uma mulher com seus 65, 70 anos, imagine a situação de Abraão. Presta atenção numa coisa. Quando Deus lhe fizer uma promessa, Deus jamais se esquecerá da promessa que ele fez. Deus sempre cumprirá a sua promessa. Vai passar dias, vão passar anos e talvez até décadas. E de repente você mesmo pode até se esquecer de algo que você pediu a Deus, mas Deus nunca vai esquecer de algo que ele prometeu a você como promessa. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? A promessa que Deus fez a Abraão é que Deus daria a ele filho, uma grande nação. Ok? Sara agora, a esposa de Abraão, idosa, e nada de chegar o primeiro filho. Um dia, a Bíblia nos diz que Abraão estava lá na sua casa, na sua tenda, e Deus enviou os seus anjos, os seus mensageiros. Por favor, fique muito atento, porque pode ser que Deus, nesta hora, esteja enviando até você anjos, mensageiros, aqueles que são porta-vozes de uma mensagem que vai dar uma direção nova à sua vida. Deus nunca lhe deixa sem uma resposta. E nesta hora, como aconteceu na vida de Abraão, uma mensagem chegou até a sua tenda. Esta mensagem de Deus chega à sua casa, aonde quer que você está ouvindo. E o propósito dessa mensagem é que você seja abençoado, tal qual Abraão foi. E a mensagem de Deus foi muito simples. Abraão, eu não me esqueci da promessa feita a você lá atrás. Deus está dizendo a você, ele também não se esquece da promessa que ele faz a você. E qual foi a promessa? Que Deus lhe daria um filho. O momento é interessante porque a esposa de Abraão estava ouvindo a conversa, e quando chegou nesse ponto de que Deus estava mantendo a promessa dele em dia, ela começou a rir. Por que ela riu? Naturalmente, pela idade dela. Já tinha cessado a sua fertilidade. E o anjo, praticamente, a repreendeu, dizendo que ela não deveria rir, zombar das coisas de Deus. Eu não sei se você é um daqueles que zombam das coisas espirituais. Eu não sei se você é um daqueles que zombam de Deus. Se você é um daqueles que zombam dos crentes. Se você é um daqueles que zombam da Bíblia. Se você é um daqueles que zombam das igrejas, você deve tomar muito cuidado, porque quando se zomba de Deus e das coisas de Deus, você está traindo sobre a sua vida, não coisas boas, pode ter certeza. De Deus não se zomba. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Se os homens zombarem dele, certamente bênção de Deus, estes não vão colher, e não seja você alguém que zomba de Deus. Pelo contrário, seja alguém que seja temente a Deus. E quando o anjo deu esta palavra, então ele se despediu e foi embora. E conforme promessa, Sara agora está grávida, e no momento certo ela tem um filho, e deu esse filho o nome de Isaque, que na Bíblia quer dizer filho da promessa. Não poderia ter outro nome, tinha que ser Isaque. Tinha que ser o reconhecimento das promessas feitas por Deus. Uma promessa que se cumpre, uma promessa que é real, uma promessa que acontece, uma promessa que sai do papel, uma promessa que sai da teoria,
uma promessa que se torna prática, uma promessa que se torna uma realidade. Agora, na vida de Abraão e Sara, estava completa, porque eles eram uma família completa. Deus abençoe as famílias, Deus abençoe o marido, Deus abençoe a esposa, Deus abençoe a filha, o filho, Deus abençoe os filhos, Deus restaure os lares, Deus abençoe essa família que é a instituição divina. Deus tem duas instituições criadas pela sua própria mão, é a família e a igreja de Jesus Cristo. Com essas duas instituições, Deus não vende, Deus não negocia, Deus não empresta, Deus não abre mão. São duas coisas que nós poderíamos dizer que são a menina ou as meninas dos olhos de Deus, a família e também a igreja. Então, se você tem sua família, cuide dela com carinho, com amor, com afinco, com dedicação. O homem que não dedica a sua família, ele está renunciando a si mesmo, ele está renunciando o seu caráter, a sua dignidade, ele está renunciando aquilo que Deus lhe deu de abençoado, que é o sacerdócio. O sacerdócio do lar é dado ao homem. Você pai, você esposo, você tem que assumir esse sacerdócio, você tem que levar a sua família aos pés de Deus, levá-los a Cristo, levá-los à igreja, ensinar os seus filhos a amar ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e certamente eles andarão por caminho de luz, porque o caminho é Jesus. Abraão então recebe essa bênção de Deus chamado Isaque. Muito feliz estava com a sua esposa, com seu filhinho, até que um dia Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero que você pegue seu filho Isaque e sacrifica esse filho Isaque lá no monte que eu lhe mostrarei. Presta atenção, antes de Deus fazer esse pedido a Abraão, Abraão já tinha feito muitas outras coisas para Deus. Abraão já tinha atendido muitos outros pedidos de Deus. Abraão já tinha feito muitas coisas para Deus. Então, Deus nunca pede nada sem antes conhecer o seu coração, a sua alma, a sua vida. E a Bíblia diz que Abraão não negou o seu filho Isaque. Pelo contrário, pega Isaque e viaja 3 dias com Isaque. E quando chega no monte que Deus lhe mostrou, Abraão estava também acompanhado de mais alguns homens. E o texto bíblico diz que Abraão disse a esses homens o seguinte: olha, vocês devem ficar aqui, eu e o rapaz subiremos para adorar a Deus e depois nós retornaremos. Presta atenção, Abraão foi chamado por Deus e Deus deu a ele a missão agora, talvez a mais dura de todas as missões, o mais difícil de todos os pedidos. Você vai sacrificar o seu filho Isaque em amor a Deus. O que Deus te pede para sacrificar hoje? O vício, a tradição, aquela amizade, aquele comportamento, aquele desejo, aquele sonho. Presta atenção. Se Deus pedir para você sacrificar, sacrifique. Isso vai ser bênção na sua vida. Agora, se você não sacrificar, vai ser maldição. Deus sabe aquilo que pede e por que pede. Abraão não hesitou, Abraão não questionou, Abraão não ficou chateado ou decepcionado com Deus. Pelo contrário, um homem de fé, muito embora seu coração estava apertado, mas ele pega o Isaque e sobe no monte, e enquanto subia, certamente ele ia pensando como que é a vida, por que essas coisas acontecem. Todavia, nenhum pensamento foi capaz de tirar do seu coração a obediência. Abraão estava disposto a sacrificar Isaque. E quando chegaram lá em cima,
aí vem o momento mais difícil. Porque o Isaac, já crescidinho, já sabia o que ia acontecer, como cultuar a Deus. O seu pai o ensinara desde criança. E então ele faz a seguinte pergunta: meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o lugar do sacrifício, eis aqui o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, sem titubear, Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. E eu chamo a sua atenção que essa expressão, Deus proverá, foi pela primeira vez dita na Bíblia através desse homem de fé, Deus proverá. E nessa tarde, eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, qual é o seu dilema, qual é a sua circunstância, qual é a sua tempestade. Eu posso lhe dizer, Deus proverá. Proverá é resposta, proverá é solução, proverá é exatamente o que nós precisamos no momento de dificuldade. Abraão disse para seu filho: não se preocupe, meu filho, Deus proverá. E eu posso te dizer nessa tarde: não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, meu amigo, Deus proverá. Talvez, se você começou a ouvir o programa nesse momento, se você ouvir tão somente essa expressão, já é suficiente. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, porque tem sido assim ao longo da história. E Abraão pega seu filho Isaac e coloca ali no objeto, ou ali no local de sacrifício, e agora Isaac entende tudo, o cordeiro é ele mesmo, ele vai ser sacrificado. Um momento muito difícil para Abraão, um momento muito difícil para Isaac, mas um momento maravilhoso para a fé, um momento maravilhoso para a obediência, um momento maravilhoso para a renúncia, um momento maravilhoso para uma nova caminhada com Deus, um momento maravilhoso para uma nova experiência espiritual, um momento maravilhoso, porque a partir daquele momento era Abraão e Deus, era Abraão e Deus, era Abraão e Deus, e Deus e Abraão. E Abraão pega o seu cutelo, e quando ele levanta para imolar, para sacrificar o seu filho, ele ouve o brado do Senhor que diz: Abraão! Abraão! E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Olha a expressão de um servo obediente. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz a Abraão: não faça nenhum mal ao seu filho, porque você tem demonstrado ser um homem de fé. Em especial nesse momento, você tem demonstrado ser um homem de fé. Que coisa maravilhosa! A fé de Abraão salvou o próprio filho do sacrifício. A fé de Abraão restaurou novamente a sua alegria de viver. A fé de Abraão fez com que nenhum mal viesse a acontecer. A fé de Abraão impediu que um homicídio ocorresse. A fé de Abraão impediu que uma tragédia ocorresse. A fé de Abraão impediu que o sentimento de culpa viesse dominar a mente daquele homem para o resto da vida. A fé de Abraão, naquele momento, foi um divisor de águas na vida daquele homem e na sua experiência com Deus. Não faça nenhum mal. E quando ele olha, ele vê que estava ali no meio do arbusto, preso a algumas árvores, um cordeiro que Deus providenciou para que ele pudesse sacrificar no lugar de Isaac. Oh, glórias! Oh, aleluias! Que coisa abençoada! Aquele cordeiro que foi sacrificado no local de Isaac representa Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, que veio a esse mundo e nunca pecou, para morrer no meu lugar, no seu lugar, em o nosso lugar.
o Cordeiro substituto. Quem merecia a cruz e o horror da cruz era você, era eu, éramos todos nós. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, ele morreu em nosso favor. Você precisa entender essa realidade espiritual. Jesus morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter perdão para os pecados, salvação eterna, e para que nós pudéssemos andar com Deus nesse mundo e morar no céu com Deus. É a substituição, é o sacrifício. E Abraão tira seu filho Isaque dali, pega o cordeiro e sacrifica, e volta para casa alegremente. Primeiro, porque ele atendeu o pedido de Deus, ele não recusou, ele não renunciou. Segundo, porque Deus honrou a sua fé. Terceiro, porque Isaque, mais do que nunca, agora estava agradecido, porque ele nasceu uma vez, e agora ele nasceu de novo. Mas não agora um nascimento simplesmente biológico e físico, mas um nascimento espiritual, ou experiência maravilhosa, a experiência que você também precisa passar. Você teve um nascimento físico, mas você precisa nascer de novo, uma experiência espiritual que vai acontecer quando você entregar de fato a sua vida a Jesus Cristo. Nessa tarde, o meu desejo é que você tenha uma experiência tão profunda com Deus, como uma experiência que Abraão teve, e que essa experiência venha abençoar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus amigos, esta comunidade. Que Deus abençoe a sua casa, o bairro aí onde você mora, seus vizinhos. Que Deus abençoe a Serra. Que Deus abençoe o estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o mundo. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Amém, amém e amém. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nesse momento com muita alegria está meu coração pelo privilégio, pela oportunidade, a alegria de poder ser um porta-voz da mensagem de Deus aos nossos ouvintes. Ó Senhor, que nesse momento a palavra do Senhor possa encontrar guarida em cada coração. E que a ouvinte da palavra de Deus possa ser também um praticante desta palavra. E que esta palavra possa transformar sua vida, possa transformar o seu lar, possa transformar a sua rua, a sua comunidade. Ó Deus, que o Senhor venha suscitar filhos de Abraão na fé, homens e mulheres cheios de fé. E se nesse momento o nosso ouvinte está passando por um drama, por um momento difícil, venha se lembrar agora da fé de Abraão e curvar o joelho e clamar a Deus, e certamente da parte de Deus virá uma resposta, porque o Senhor continua sendo o Deus de Abraão, o nosso Deus, o Deus proverá. Senhor meu Deus, nesta hora, eu rogo-te uma bênção especial para as famílias, para aqueles que estão vivendo um lago de aflição, para aqueles que estão vivendo os problemas mais difíceis. Mas peço que também, que o Senhor mantenha a paz, a harmonia, a bênção àqueles que estão vivendo bem, mas de uma forma especial, aqueles que estão passando por aflições. Abençoe estas pessoas, que o Senhor venha protegê-los, guardá-los. E queremos agora, na autoridade que o Senhor tem concedido aos teus ministros, abençoá-los em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluias. Amém. Eu, pastor Walter Aguiar da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista, ali em Jacaraípe, Avenida Abdo Saad, 1641, estamos aqui despedindo com a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus te abençoe.
Rádio Popular, agora são 18 horas. Rádio Popular, são 18 horas e 51 minutos, 18h51. Essas foram as palavras de Deus através do seu mensageiro, hoje aqui nesta quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 15. Nós vamos só estar desfazendo a rede e vamos estar com a nossa programação local. A Edmar Barbosa, lá em Planalto Serrano, ok? Ao Heraldo, lá em Novo Horizonte. E então, neste momento, nós vamos estar desfazendo a rede popular, a rede de rádio, com o programa Falando de Jesus. Você que está nos assistindo, você que está pelo sistema online, pelo sistema web TV, você pode continuar ainda a acompanhar a nossa programação, porque nós estamos aqui ainda com o pastor Walter, ok? E nós vamos estar agradecendo também a presença do pastor Walter, também aos irmãos que estão nos assistindo, em especial, eu quero mandar um abraço para o irmão Dinamar, lá na Avenida Minas Gerais, junto com a sua família, junto com a sua esposa, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu lar, enfim. Que em breve o irmão também vai estar novamente aqui, trazendo a palavra do Senhor. Quero também agradecer a você que está, ao pastor Vitor, da Igreja Batista Renovada, na Avenida Todos os Santos, em Jacaraípe, que também está nos prestigiando, que vai estar semana que vem aqui, se assim Deus permitir, ele já confirmou. E assim outros mensageiros, o pastor, amanhã, Sebastião, amanhã o pastor, lá de Vista da Serra, certo? Lá das chamas da igreja das chamas do avivamento, certo? Agora estou me embolando com as palavras. Ele vai estar aqui amanhã, certo? Agora fugiu o nome dele agora. Agora essa deu branco agora o nome do pastor, viu? Mas ele vai me perdoar. Mas o importante é estar na lembrança que amanhã ele vai estar aqui, da igreja Chamas do Avivamento, lá de Vista da Serra. Certo? Eu vi o nome em mente dele, mas não tem problema. E na quinta e no sábado, encerrando a nossa semana do programa Falando de Jesus, o evangelista Jean, da Igreja Templo de Deus, ok? De José de Anchieta 4, ok? A agenda está fechada, hein, Sebastião? Mas semana que vem tá pastor Ralph, tem vários pastores que estão aqui, mensageiros também. Bom, quero agradecer ao pastor Walter. Sebastião, nosso link agora, pastor, por favor. Agora, por favor. Agora nós dois conversando, ping-pong. Quero te agradecer, tá certo? Os irmãos que estão lá nos assistindo ainda não está podendo ver simultaneamente, tá certo? Mas eu quero te agradecer por essa rica, abençoada palavra que o pastor trouxe, como outros mensageiros têm passado por aqui e também têm trazido. É uma mensagem simples, mas objetiva. Mensagem de recebimento que o mundo precisa, que é de união, que é de paz, é de amor, que é de famílias reunidas. E realmente veio a palavra abençoada. Graças a Deus, Sebastião, nós somos ouvintes número 1 do programa Falando de Jesus, mas nós somos aqui ouvintes de todas as mensagens. É o nosso trabalho, mas não deixa de que também essas mensagens venham a refletir no nosso coração. E até o Sebastião, o pastor trouxe uma mensagem aqui, falou uma palavra, Sebastião. Se você prestou atenção que o pastor falou, nós estávamos ontem à noite aqui, era quase meia-noite aqui trabalhando, e nós falamos ontem. Eu só não vou falar a palavra no ar, mas depois nós conversamos. Está certo, pastor? Muito obrigado. Quer falar algo mais, pastor, para a gente estar? Não, eu quero só agradecer você. Pega, seu chão. Quero agradecer a sua equipe. Fica nervoso, não, seu chão. Ficou emocionado, pastor, ficou emocionado com sua presença. Quero agradecer a sua equipe por esse relevante e abençoado programa. Amém. Principalmente esse momento pegar onde só você leva não, pega Deus ele, pega só ele. às pessoas. Onde você leva a mensagem de Deus às pessoas. Amém. Onde você leva aquilo que tem de bom às pessoas. Amém. Porque existem muitas coisas contaminando a sociedade e a palavra de Deus purifica. Então que Deus continue abençoando vocês. Amém. Eu quero deixar o convite aberto, pastor. Da próxima vez, o pastor assim aceitar o convite. Da próxima vez, o pastor vai estar, se assim Deus está certo, mas Deus tem todo o propósito, como o senhor falou, da fé. E nós colocamos nesse programa, né, Sebastião? Nós temos vídeo gravado e colocamos nesse programa que nós gostaríamos de levar essa palavra de Deus, esse programa, a outras comunidades. As comunidades de Central Carapina, Carapina Grande e tudo.
E Deus, com certeza, Ele viu que o que a rádio está simplesmente transmitindo é bom para o coração dele, é bom para o povo dele. E Deus nos abençoou, e a partir do dia 2 de fevereiro nós estamos transmitindo para outros bairros. E quando nós começamos a transmitir, o pastor possa estar, assim, tiver disponibilidade, está na nossa agenda missionária, né? Que nós temos uma agenda missionária com vários mensageiros, tá certo, pastor? Ok. Rádio Popular agora nós vamos fazer a rede local, né? 18 horas e 56 minutos, então a você que está nos acompanhando pelo sistema de web TV, uma boa tarde e uma tarde e noite feliz, sempre na paz de Deus, e com certeza amanhã, de novo, se assim Ele permitir,